No vídeo anterior, a gente estava falando sobre sistemas elétricos industriais e paramos exatamente aqui, né, pessoal? Falando sobre o sistema radial com primário seletivo. Aliás, naquele vídeo, no começo daquele vídeo, eu falei que a gente ia fechar o assunto, fechando o assunto de sistemas elétricos industriais, mas o vídeo acabou ficando um pouco longo, então eu resolvi quebrar em dois. Pois bem, vamos falar aqui, a gente parou em sistema radial primário seletivo, vamos para o próximo arranjo. Qual é o próximo arranjo aqui? Sistema radial com secundário seletivo. Ó. Volta o termo seletivo, seleção, só que agora é no secundário. Como é que funciona isso então? Os nossos já conhecidos blocos de cargas aqui, né? Nós temos aqueles 6 que a gente vem usando nos exemplos. Percebam, cada bloco de carga agora não tem mais um transformador, e sim 2 transformadores. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é o ganho que a gente está procurando aqui? A partir dos transformadores, se a gente tiver um problema num transformador, a gente tem a possibilidade de continuar alimentando todo o bloco de carga. Como é que isso funciona na prática? Em primeiro lugar, a gente mantém essa alimentação aqui separada para cada transformador, que seria o conceito do primário seletivo, só que ao invés de chegarmos com essas duas alimentações direto em um transformador, cada uma delas chega em um transformador. E aí o que acontece? Em operação normal, esses transformadores eles trabalham com o seu secundário aqui, ó, fechado. Então, tanto o transformador que normalmente é chamado transformador A e transformador B, ou transformador 1 e 2, né, mas normalmente é A e B. Então o A está com o secundário fechado, o B secundário fechado, e aqui essa barra, esse disjuntor de interligação entre as barras aqui, chamado disjuntor de tie, ele fica normalmente aberto. Então como o sistema opera, né, em regime normal? Os disjuntores fechados, secundários, aqui o tie aberto e as cargas sendo alimentadas. Problemas. Aconteceu um problema nesse transformador ou no alimentador desse transformador. O que acontece? O seu disjuntor secundário é aberto, esse disjuntor de interligação é fechado, e aí todas as cargas passam a ser alimentadas por um único transformador. E aí já fica uma pergunta para vocês. Como é que fica o dimensionamento das potências desses transformadores? Será que cada transformador tem a capacidade de a potência do bloco inteiro ou de meio bloco? Ou seja, se a gente tiver 1000 kVA aqui, nós teríamos 2 transformadores de 500 ou 2 transformadores de 1000? Uma questão para a gente discutir aí. Bom, mas por que esse disjuntor aqui de interligação ele fica normalmente aberto? Se ele ficar fechado, o que vai acontecer com o nível de curto-circuito aqui, ó, pessoal? Nível de curto-circuito nesse barramento. Nós vamos ter disjuntores em paralelo, e aí quando a gente for estudar curto-circuito a gente vai entender nos detalhes isso, mas a gente tem, basicamente, relembrando de circuitos elétricos, duas impedâncias em paralelo, a impedância resultante vai ser, sendo essas impedâncias iguais, vai ser metade de uma impedância, né? E reduzindo a impedância, a gente reduz o quê? A limitação de curto-circuito, ou seja, nós vamos ter o dobro de curto-circuito aqui neste barramento em relação ao que a gente teria considerando que esse disjuntor está aberto e a gente tem uma contribuição desse transformador e desse isoladamente. Mas não é proibitivo ou impeditivo, né? Em alguns sistemas, por confiabilidade, para você não ter tempo de transição, de comutação entre um disjuntor e outro, se esse aqui for sair, esse aqui for fechar, isso aqui pode operar em paralelo, ok? Então, essa é a concepção do que? Do secundário seletivo, porque a seleção está no secundário, né? A gente faz a seleção ou o transformador A, ou o transformador B. Seguindo,
Vamos evoluir um pouquinho nesse conceito de secundário seletivo modificado. Evoluir em que sentido, na verdade? No sentido de reduzirmos, então, um transformador, que o custo não é baixo, substituindo, então, por um transformador, outro transformador em outro bloco aqui, e aí a gente teria o quê? A possibilidade de fazer isso funcionar como secundário seletivo. De que forma? Interligando os secundários aqui, ó. Percebam que esse secundário aqui está interligado com esse secundário aqui, através de um disjuntor aqui de interligação. Então, se a gente tiver um problema nesse bloco de cargas aqui, a gente pode usar esse bloco de cargas para alimentar tudo isso daqui. Então, na verdade, é como se a gente estivesse voltando aqui, abrindo esse bloco ao meio, separando fisicamente os dois blocos. O que vai justificar o uso desse tipo de arranjo seria o quê? Essa distância aqui de baixa tensão, ela não pode ser muito elevada do ponto de vista que comprometa os custos, né, dos cabos de interligação entre esses blocos aqui. Mas é um arranjo também possível. Vejo que não são todos eles interligados, né? Então eu estou fazendo interligação 2 a 2. 2 a 2 aqui, criando um secundário seletivo modificado. Seguindo, agora nós vamos para um reticulado simples. E olha só, saiu um nome radial daqui. Vamos entender por que saiu. Bom, antes, o que quer dizer reticulado? Vamos pensar nisso, pessoal. O que é reticulado? Reticulado remete ao conceito de rede. Então, a gente vai formar um conceito de redes de distribuição aqui entre os blocos de carga. E aqui a gente tem uma forma mais simples desse sistema reticulado, atendendo esta derivação aqui, atende um bloco de cargas em média tensão e atende este bloco de cargas aqui. Por outro lado, perceba os secundários. Os secundários desse bloco estão interligados com o secundário desse bloco, porém esse aqui, ó, esse cara aqui está vindo de um outro ramal primário. Então nós temos o secundário interligando blocos aqui, mas o primário nós temos fontes diferentes, assim como nesse outro conjunto aqui, que alimenta aqui pelo secundário, e o primário alimentado por aqui, trazendo para o terceiro e vamos chamar aqui quarto blocos, certo? Dessa forma a gente consegue criar o conceito de rede, de reticulado, né, em termos de centros de distribuição de cargas, os nossos blocos de cargas. Seguindo, o que mais que a gente pode fazer com esse reticulado? A gente pode avançar ele aqui, ó, para um sistema com primário seletivo. Então, além disso, a gente modifica aqui, continua tendo as alimentações aqui, reduz a quantidade de alimentações primárias e faz uma seleção no primário, dentro daquele conceito, por exemplo, de a gente ter mais que uma fonte de geração, uma fonte de entrada aqui no nosso sistema de distribuição. Então a gente tem a possibilidade de garantir essa alimentação do ponto de vista de fonte, ter uma garantia de fonte, mais de uma fonte, e também ter uma garantia do quê? De mais de um caminho de alimentação aqui para os nossos blocos de cargas. Fechando o conceito daí pelo lado secundário, aqui interligando os secundários e criando então esse sistema reticulado com primário seletivo. Se a gente pensar e expandir, sair de um sistema industrial propriamente dito e começar a pensar em sistema elétrico de potência, é onde a gente vai chegar na concepção, né, do nosso sistema elétrico, na grande parte do sistema brasileiro, que é um sistema elétrico reticulado, né, formando redes de distribuição, tanto na parte de transmissão, subtransmissão, como na parte de distribuição urbana mesmo, na parte de média tensão urbana. Se a gente pensar que
a gente pode ter alimentação formando redes e possibilidades de comutações entre essas redes. E aí, claro, não só pelo lado secundário, aqui baixa tensão, mas aqui seria, aí a gente estaria pensando, por exemplo, numa subestação aqui, 230 kV aqui chegando, e aqui 69 distribuindo aqui para, que seriam as subestações de distribuição urbanas, ou 138. Isso aqui não seria um disjuntor de baixa, mas um disjuntor de média, e aqui de alta, né? Dentro daquele conceito que a gente já falou de média e alta tensão. Então a gente poderia expandir esse conceito aqui para um sistema elétrico de potência, um CEP, né? Pois bem, agora sim a gente fecha então aqui o tema sistemas elétricos industriais e fica aí como atividade vocês repassarem então esses conceitos, a leitura completa desse material aqui e também responder as questões que são colocadas aí dentro desse tópico, dentro da nossa sala de aula, ok?